Olá! Hoje eu quero falar sobre dois assuntos importantes com você. O primeiro assunto de hoje, eu quero falar com você sobre o conteúdo para o jovem advogado. Olha aqui, e o segundo assunto que eu quero falar com você é sobre marketing digital para o jovem advogado. E com relação ao marketing digital para o jovem advogado, hoje eu chamei a professora Natasha Guerrizi para falar com a gente sobre marketing digital, conteúdo e marketing digital. Duas questões importantíssimas para o jovem advogado se destacar na carreira. Já vou entrar aqui, a Natasha já vai, nós já vamos começar esse bate-papo gostoso, né? E aí eu quero que vocês coloquem para mim as perguntas de vocês. Olá! Tudo bom, Natasha? Oi, Fê, tudo bem contigo? Ah, melhor agora! Como é que você tá? Que maravilha estar aí com você, com o pessoal, jovem advogado que quer saber mais sobre marketing específico, né, nessa área das ciências jurídicas que é tão importante, na verdade. É verdade. Sabe que, Natasha, que é muito difícil para o jovem advogado se destacar na carreira. Primeiro que a gente sabe que é um longo processo para você realmente ter uma solidez no mercado. Mas o jovem advogado fica mais difícil ainda, porque esse jovem advogado, ele acaba não conseguindo se lançar. Como ele vai fazer a cartela dele de clientes, né? Primeiro, ele tem conteúdo, como que ele vai mostrar que ele tem conteúdo? Depois, como ele vai mostrar esse conteúdo? Por isso que eu te chamei aqui, porque alguns alunos meus falam assim: ai, Fernanda, mas como é que a gente vai colocar na rede, né? O nosso estatuto de ética é muito rígido, né, Natasha? Então a gente fica muito preocupado em colocar do jeito certo, de fazer do jeito certo o marketing. Quais as dicas que Perfeito. você tem aqui para o jovem advogado? Olha, para começar, eu vou deixar ah, o conceito do marketing, principalmente nos dias atuais. E eu vou deixar de uma forma bem simples, porque marketing, na verdade, para muita gente não sabe, o marketing ele é muito mais do que comunicação. E isso dá uma confusão danada. Já começa por aí. O marketing ele é uma área multidisciplinar que envolve desde a comunicação, que é uma área extremamente importante, e ela não pode sair, mas ela também envolve logística, ela envolve até engenharia, dependendo do caso, ela envolve tantas coisas que é muito simplista eu dizer assim, faz marketing, faz um marketing. A comunicação e o marketing não é comunicação, entendeu? A comunicação é uma parte do marketing. E essa é a primeira coisa que as pessoas precisam entender, tá? A segunda coisa é que o conceito de marketing, principalmente que o jovem advogado e até o advogado que já tem anos de carreira e que quer começar a ter mais visibilidade, de repente, e principalmente nos dias de hoje, marketing é uma resolução de dores. Parece estranho, né? É resolução de dores considerando as necessidades de cliente das pessoas. Então Tá, aí você toma um susto. Caramba, resolução de dores, né? tá, mas então vamos pensar assim. O jovem advogado, olha só. Quem está aqui comigo, deixa eu até cumprimentar quem já entrou. Entrou o doutor Ivan, querido, a Priscila, a Márcia, a Maria Cristina, a Cris, querida, a Nay Almeida. Vamos falar, pessoal, se tiverem dúvida, aproveitem e vamos hoje explorar aqui. Opa, com certeza. Olha, então vamos lá. O jovem advogado, ele demora 5 anos no mínimo para acabar a faculdade, se ele for certinho, sem DP, sem nada. Depois disso, ele tem que passar no exame de ordem. Gente, já é outra canseira. Se ele não passa direto, aí ele vai, faz o cursinho e passa. Quer dizer, o conteúdo ele não tem às vezes a prática, mas isso aí é fácil, Sim, é comigo, a gente resolve a prática. Mas e como que ele vai mostrar para as pessoas o conhecimento que ele tem, né? Porque eu estava lendo, e até recentemente teve aqui na OAB um congresso enorme, né? Em fim de julho, que também um dos painéis falava sobre o marketing, sobre as restrições, sobre isso. Porque o jovem advogado, diferentemente dos grandes escritórios, ele não tem tanto recurso para fazer, lançar um livro, não é? Como que ele sim. faz, Natasha? Então, só para concluir a parte que eu estava comentando sobre a resolução das dores, e aí eu vou entrar nesse aspecto.
Por que que a resolução das dores, que é uma questão do marketing muito forte, tem a ver com o advogado? O que que o advogado faz? Ele não é uma resolução de dor para o cliente? Sim, total. Totalmente. Porque, assim, ele é uma resolução de dor, diferente do médico, que é uma resolução de dor patológica, né, física. A do advogado é de patrimônio e até emocional, dependendo de como for. Ah, total. Então, o marketing tem tudo a ver com a área de vocês. Então, o que que eu vou... Assim, a primeira coisa que um jovem advogado precisa ter é o seguinte. Antes de começar a ir para as redes sociais, que com certeza, essa é a primeira coisa que eu falo. Redes sociais, não tenha dúvidas que não é importante, ele é essencial, tá? É Sim. essencial. Aí você vai perguntar, Natasha, mas existe alguma específica? Não. As redes sociais, todas são importantes. Aí, lógico, depois vai depender de algumas coisas que você queira criar estratégias. Aí a gente pode falar disso. Mas aí, entrar nas redes sociais, ok. Mas antes de fazer conteúdo para as redes sociais, você precisa pensar numa coisa chamada posicionamento. O que que é posicionamento? Posicionamento. Quem é que é Exato. aqui que está assistindo a gente que tem posicionamento? Ó, eu estou vendo a Ingrid da OAB de Família. Ingrid, você tem posicionamento. O Rabaneda tem. A Tatiane entrou aqui, a doutora Tatiane, volta. O que é Legal, gente. posicionamento para saber se o pessoal tem posicionamento? Me diga, É, explica o que é posicionamento. então, ó, até a Lu. Oi, Lu, tudo bem? Se Ah, encontramos professora Luciana, olha que legal. credibilidade ética, muito legal. Então, posicionamento você tem que estar claro sobre que advogado você quer se apresentar, você quer se vender. O Isso é muito público, né? importante. Tá. Isso é muito importante, Fê, E porque o aí, que que acontece? você dá Você, às vezes, atenção? porque às vezes, sabe o que acontece? Esse é o grande problema de quem começa, tá? A pessoa quer atirar por todos os lados. Então, assim, eu faço penal, eu faço família, eu faço civil, Geral, eu né? faço Eu faço tudo. geral. É. Não, esse geral é que é o problema. Uhum. Esse geral não vai fazer com que você faça um marketing efetivo. Marketing precisa de estratégia eficiente. Parece, esse é um pleonasmo até, porque marketing ele implica na necessidade da eficiência para que seja estratégico, tá? Então, na verdade, o começo, né? Geralmente, nem grandes empresas, mas agências, quando trabalham a imagem, né, de um advogado e tudo mais, ou de qualquer outro profissional, eles sempre fazem um briefing, tá? E o que que é esse briefing? É quase que um autoconhecimento sobre as coisas que te definem como profissional. Então, o que que você vai ter que colocar no papel, basicamente? Você pode fazer sozinho, sem a necessidade, no momento, de um profissional do Tá, marketing. Lógico que tá. depois, se você tiver a oportunidade de investir, eu recomendo 100%. Mas o que você pode fazer de começo? Já Ó, anotar. gente, Que tipo... anotem aí. Primeira dica. O que você Sim, pode fazer agora para já começar a se destacar? Diga. até olha, o Nivan, né, eu Não, acho, uma das... O Ivan. Ivan, desculpa, Ivan, vamos lá. Ele até colocou uma das características de posicionamento é definir uma área de atuação. Quem faz tudo não faz nada, que foi o que eu comentei. Os jovens advogados acontecem de, assim, ele quer tanto um cliente que se aparecer qualquer um de várias áreas, ele vai se posicionar em várias áreas e Ele assim, pega ação para depois aprender a isso, fazer. isso é péssimo, porque Necessidade. você acaba sendo medíocre, não pode. Então, assim, você tem que colocar no papel que tipo de advogado você gostaria de ser, ah, que advogados você se inspira, que mais? Você vai colocando tudo no papel. O que que é direito para você? Qual é o seu propósito? Essa pergunta do qual é o seu propósito, ela é muito difícil de responder, porque você está começando e você não sabe exatamente como assim propósito. E, Outra pergunta importante.
quais os objetivos na sua carreira você quer ter. Quais são os objetivos para você e na prática? Ou seja, o que você quer fazer? Nossa, é tão difícil responder isso, Fernanda, que você não faz ideia. Eu já estou pensando, porque eu mudo o tempo todo os objetivos. A hora que a gente alcança, a gente está mudando, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai se transformando. Ó, a gente tem a Priscila aqui, que ela é psicóloga e também está assistindo a gente. Priscila, também cabe para você definir uma área, né? Qual é a sua área de atuação para você criar um foco? Ó, a Luciana colocou alguns pontos aqui. Ó, ela já anotou aqui, que orgulho também. Ó, também gostei da participação da Pri, obrigada. Muito legal, muito legal. E outra... Nossa, é isso mesmo, gente. Estão vendo? Tá anotado aqui. A Luciana já colocou anotado. Ela já resumiu. Tudo bem, gente? Um outro detalhe muito importante, e essa também é dica de ouro, pode ser a quinta, tá? Que área, e aí quando eu falei da área, quanto mais nichado você conseguir definir, melhor para você. Então, vamos supor, legal, uma coisa é a área de atuação, você definiu que você quer direito de família, estou dando esse exemplo porque você é dessa área, ok. Sim. Só que aí, vamos supor que você não só queira fazer direito de família, você vai querer fazer direito de família para o público LGBT. Você vai ser só isso. As pessoas vão te conhecer por isso. E aí você vai falar, mas Natasha, caramba, eu só vou conseguir esse tipo de público e se eu não tiver esse público suficiente? Ah, vai. Com certeza vai. Aí é uma segunda parte na hora de você se divulgar. Você precisa fazer algumas estratégias para encontrar esse público, tá? E aí, esse público vai querer, porque você vai fazer resolução de dores para eles. Por exemplo, se você precisar resolver alguma coisa relacionada a casamento, né? Se você quiser fazer qualquer outra coisa sobre outros né, direitos relacionados a esse público, você tem. E aí tem várias formas que você pode fazer, tá? Porque pode falar. Dúvida aqui, né? Eu acho que deu uma tremida, Fê. Eu acho que eu não te ouvi. Entrou aqui o Felipe. Ó, nosso colega. Professor Felipe, que prazer vê-lo. Aqui só a internet ficou um pouquinho ruim, Fê. Deu uma tremida? Tá dando. Eu falei o seguinte, tá me ouvindo? Eu não tô conseguindo te ouvir tanto. Cadê? A internet tá uma beleza. Eu acho que... Deixa eu ver se tá voltando. Né? Tá travando bastante. Voltou, hein? Eu acho que voltou agora. Aqui até a Luciana falou, não existe concorrência para especialistas. Não existe. E por isso que esse é um ponto muito importante do posicionamento. Quanto mais você tiver segmento, melhor para a sua carreira. Para quem está começando, é você ser conhecido por ser autoridade num assunto. Entende? Então, essa é a primeira recomendação que eu faço. Quando você já tiver isso claro na sua vida, aí sim você pode começar a fazer o conteúdo, tá bom? Mas você está conseguindo me ouvir, Fê? Eu tô te ouvindo. Às vezes dá uma travadinha, mas tá. Eu tô ouvindo. Porque aqui tá travando um pouquinho também. Quem estiver travando pode falar que eu fico vendo também no chat. A segunda parte importante antes de chegar no conteúdo é saber onde você encontrar as pessoas voltadas ao público que você quer atingir, tá? Então, por exemplo, o público LGBT. Onde você pode encontrar? Porque eu dei esse exemplo, tá? Não é que é isso, mas eu tô dando esse exemplo. No Instagram eu posso seguir algumas pessoas e ver como é que é o comportamento deles. Outra coisa muito interessante é usar Google Trends, tá? Google Trends,
ele é um recurso do Google onde você pode digitar exatamente o tipo de assunto, por exemplo, direito LGBT, e ver qual a região que mais se fala sobre o assunto. Isso é legal porque você consegue ver exatamente geograficamente onde estão essas pessoas. Isso também é muito bacana. Outra coisa que muita gente não sabe, mas que é fundamental e você vai encontrar muito, é o Twitter. O Twitter utiliza muito da questão das hashtags. Então, é isso também. Tá? Voltou? Um detalhe que é muito importante Twitter é uma rede social que ela não serve só para você dar a sua opinião, seu pitaco. Ela funciona muito bem porque ela tem as trends, que a gente chama, que são as hashtags do momento. E, inclusive, você pode ir procurando quais são as hashtags que estão pegando mais, e muitas coisas têm a ver com o público que você quer trabalhar. E aí, se você fizer esse tipo de, a gente chama de marketing de busca, então funciona muito bem para você saber onde está o seu público. Então, assim, são duas fases muito burocráticas, não é burocráticas, eu digo chatas, porque assim, o jovem advogado, né, como sendo jovem, ele quer partir para ação. É claro que ele quer fazer logo tudo. E a gente entende, mas é melhor você se preparar fazendo um bom posicionamento sobre onde está seu público, do que você, de repente, simplesmente soltar um conteúdo só por soltar, e aí você não vai receber nenhum tipo de retorno, entendeu? Claro. E aí sim você vai para o conteúdo bacana, ou seja, com o nicho voltado ao que você escolheu. Mas é sempre importante pensar, não adianta também só escolher aquilo que você acha, porque também não tem ninguém falando sobre isso. Você tem que se perguntar, faz sentido eu falar sobre isso? Será que é esse tipo de área de atuação e de nicho dessa área de atuação que eu gostaria de atuar? Porque se não for algo que você queira, então não faça, tá? Claro. Você vai se sentir frustrado. Tem isso também. Tá. Natasha, me diga uma coisa. Qual a rede social que você acha mais interessante para o jovem advogado? A gente tem hoje Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu já vi que algumas pessoas têm receio até do TikTok, mas tem muito advogado no TikTok. O que você acha interessante para um bom posicionamento? A pessoa começa numa rede, mas ali não é o melhor. O que você acha? Então, Fê, assim, Natasha, minha opinião, assim, eu acho que toda rede social é válida. Quanto mais você estar nas redes sociais, em todas, ela é importante porque sempre alguém vai te procurar em algum lugar. Até o TikTok mesmo, tá? Embora seja um público muito jovem, tá bom? Não, eu acho que é válido porque quanto mais você se profissionaliza, é melhor, porque vai ser um diferencial para você. É claro que algumas redes sociais você vai utilizar com mais frequência, até por uma questão de você já ter um posicionamento mais claro sobre o teu público. Então, ao longo do tempo, você vai acabar utilizando mais uma rede social. Mas eu seria, assim, muito... vamos dizer, eu seria muito, acho que eu estaria sendo equivocada se eu falasse, olha, esquece o Facebook, se bem que o Facebook hoje ele tem muita questão de você precisar fazer um tipo de publicidade paga mais do que, por exemplo, o Instagram e outras redes sociais, o que pode comprometer a questão para o advogado. Então, é mais fácil dizer para vocês essa questão, tá? Que assim, o Facebook, talvez hoje em dia, não vai dar o retorno que o advogado quer. Mas isso não significa que ele não seja útil. Por quê? Porque tem muita gente, vamos supor, que seja de uma faixa etária que vale para o seu
público que corresponda ao seu público-alvo, e aí ele quer procurar um advogado, e aí ele vai encontrar no Facebook. Então, assim, não descarte. Eu sempre falo para as pessoas, não descarte. Mas é claro, ao longo do tempo vocês vão perceber quais redes sociais vão te dar mais retorno e você vai acabar trabalhando melhor nelas. Claro, gente, jovem advogado, se você não tem tempo para contratar um profissional da área de comunicação que possa fazer gestão de redes sociais, eu sugiro não começar com tudo, porque vocês não vão dar conta, tá? Vocês não vão dar conta. Então, comecem com Instagram, comecem com algumas redes sociais, entendeu? Que realmente estão em alta. Mas, por exemplo, se entrar em direito trabalhista, é muito válido você entrar no LinkedIn, por exemplo. Porque as empresas estão lá. Então, entende que assim, é uma questão de posicionamento e vocês precisam ficar de olho quem é o público de vocês. Então não adianta nada, eu vou entrar nas redes sociais se vocês não têm o posicionamento adequado. Tá? Então Mas, esse olha, é um exemplo. qual é o tipo de conteúdo que eles vão colocar? Por exemplo, você acha mais interessante um vídeo explicando ou um post explicando alguma coisa? Por que eu pergunto isso? O advogado em si, ele não pode fazer posts patrocinados pelo Estatuto de Ética do Advogado, né? Certo. A não ser que seja caso de cursos, né? Eu dou muitos cursos, então eu faço um post ou outro para chegar até o público, né, que tem interesse no curso prático. Mas o jovem advogado, ele não está vendendo um curso, ele está, na verdade, mostrando que ele tem conhecimento. Qual é o tipo de primeiro conteúdo que você indicaria para ele fazer que é tranquilo, que é fácil? Que nem todo mundo gosta de gravar vídeo, né? Assim, já aviso que gravar vídeo é importante, tá? Inclusive, quem tem vergonha, medo, eu falo muito isso no meu Instagram sobre medo. Porque é o que eu mais encontro nos meus alunos. Todo mundo tem medo de parecer ridículo, tem medo de falar alguma coisa errada. O medo é intrínseco ao ser humano, entendeu? Então, assim, só a prática vai te levar à perfeição. Eu mesmo erro. Imagina, então, assim, que besteira. Profissionais de comunicação erram, por que um jovem advogado não vai errar? Besteira isso. Né? Vai em frente, entendeu? Lógico, comece a colocar, principalmente estudantes também, eu acho que vale essa dica. Sempre faça referências, se vocês têm medo no começo, faça referências, olha, o artigo tal, não sei o que, encontra-se no livro tal, ou, por exemplo, se tem um autor de um livro, faça referência ao tal autor, porque também é ético você fazer isso, tá? Sempre pensem nisso que é importante, tá? Agora, então, assim, eu recomendo muito vídeo. A questão do conteúdo, eu penso assim, primeiro, existe uma área do marketing que a gente chama de inbound marketing, que é exatamente, vamos dizer, a solução para os problemas daqueles que não podem se vender, tá? Não pode entrar nessa categoria tão comercial, que é o caso de vocês, advogados. Tá? Que é o marketing, que é você trabalhar mais a questão do marketing de conteúdo, ou seja, pelo conteúdo você atrair indiretamente seus clientes em potencial. Tá? E aí tem várias formas de vocês fazerem conteúdos muito bacanas. Por exemplo, uma estratégia, né, um recurso muito bacana se chama storytelling. O storytelling é basicamente uma contação de história, uma narrativa. Então, por exemplo, se vocês fizerem posts, e está muito em voga fazer posts carrossel, tá? Mas não faça carrossel assim daqueles enormes e chatos. Faça uma coisa atraente, tá? Não, porque só porque agora está na moda significa que todo mundo tem que fazer, não é assim também. Mas, por exemplo, se você contar uma história bacana sobre uma história fictícia de como funciona uma lei e tal, e aí coloca personagens fazendo uma coisa lúdica, fica bacana. Vocês podem fazer e as pessoas vão gostar desse conteúdo, sabe? E aí eu volto novamente à questão da resolução de dores. Muitas vezes vocês colocarem as dicas que têm a ver
com o que a pessoa está passando no dia a dia, é muito legal. Então, às vezes, por exemplo, uma lei, um direito que uma pessoa não saiba, não tem ideia para que serve, às vezes a pessoa nem sabe se pode procurar, é totalmente desprovida dessa informação, você pode e deve colocar como conteúdo. Porque o que acontece? Às vezes, como você sabe muito, porque você é um recém-advogado, você acha que, como você sabe, outras pessoas devem saber e você não quer colocar. Aí, sabe uma dica que eu coloco para vocês? Pega uma série de assuntos, coloca como se fosse um roteiro, e aí mande para pessoas totalmente leigas e fala qual assunto você gostaria mais de ler. Isso é importante. É você criar essa comunidade. E, inclusive, vocês podem fazer isso nas próprias redes sociais. A partir do momento em que você começa a seguir as pessoas de forma orgânica, sem pagar, porque esse também é um erro. Tem gente que quer pagar para ter mais seguidores, e aí acontece um negócio chamado shadow ban no Instagram. Eu Esse é um sei como que é. problema. Você sabe que esse Shadow Ban, uma vez eu vi que eu estava no Shadow Ban por causa de hashtag. Porque eu colocava a hashtag direito. Acredita que essa hashtag direito está no Shadow Ban? Eu fiquei chocada. Eu falei, Mas sabe o que acontece, Fê? Por que acontece esse negócio? Não tem nada a ver com, vamos dizer, com a preconização de código de ética da profissão, não tem nada a ver com isso. Às vezes, isso pode acontecer quando alguém posta alguma coisa que vamos dizer, que inflige outras regras do Instagram. Então, vou dar um exemplo prático. Digamos que alguém colocou uma foto de violência sexual explícita no Instagram, tá? Às vezes não teve nem a intenção, sabe, de causar nenhum mal e de expor, mas isso fere as regras da rede social. E aí ela coloca a hashtag direito, porque provavelmente queria falar sobre essa questão, talvez seja uma profissional da área. E aí, por causa do comportamento desse profissional, aí a hashtag ela é banida. E aí outros profissionais não podem usar. É isso que acontece. Deus, que loucura, né? E assim, eu sempre ouvi falar que hashtag era muito legal para ranquear, para te encontrarem, mas agora não dá mais. Agora, Então, a hashtag ela é importante, Fê, mas sabe o que acontece? E aí eu acho que é outra dica para vocês. Eu ouço muita gente falando, olha, faça isso que vai dar certo, faça aquilo, tipo, parece que sempre tem que ter um rei para resolver tudo. O marketing não funciona assim. não. Entendeu? O marketing não funciona assim. É um conjunto de coisas, sabe? Parece que assim, olha, a regra para você ter um alcance maior precisa fazer só, vamos dizer, uma arte bonita no feed. Ou, os stories é que dão mais retorno. Gente, toma cuidado com essas, vamos dizer, com essas crenças limitantes que às vezes passam, porque assim, tudo depende também até do comportamento do usuário num dia, por exemplo. E isso tem muito a ver também com os acontecimentos. Porque, por exemplo, às vezes você faz até um conteúdo, porque eu falo, gente, pode fazer o que quiser, mas se o conteúdo não for relevante e atraente o suficiente, não vai ser bom. Não vai ser bom. Quer dizer, você não vai atingir o seu público de forma correta. Agora, às vezes até você faz um conteúdo muito bom e que atrairia num determinado dia, mas naquele dia que você escolheu para tentar aumentar a sua audiência, engajar a sua audiência, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Por quê? Porque aquele dia, sei lá, estourou a bomba atômica em algum lugar. Entendeu? A torre do World Trade Center, entendeu? Foram atingidas. E aí ninguém vai comentar sobre o assunto que você tá trazendo aí para o seu público, entende? Porque as pessoas estão mais preocupadas em falar sobre uma coisa muito mais atual, normal isso.
Normal. Agora, Nath, eu estava pensando aqui. Então, marketing digital, a gente tem que pensar na qualidade do conteúdo, Sim, na assiduidade, ou seja, todo dia sim, trabalhar no marketing, sem que ele sim, seja cansativo, com aqueles carrosséis sim, muito grandes. Não é se pegar só numa rede social que você falou. Então, pode ser Instagram, LinkedIn, né? Pode ser. perfeito. Até o WhatsApp é uma rede social, não sei se caberia ali naquele status do WhatsApp, não sei, né? Para Que mais? conteúdo, sim, assim como o Telegram. O Telegram até é melhor, eu até indico os advogados, porque você consegue fazer um canal em que não existe uma limitação de pessoas, o que já é diferente no WhatsApp, e só você coloca o conteúdo, coloca inclusive, tem vários recursos como enquetes e até os áudios têm uma qualidade melhor, sabe? Então, assim, eu recomendo muito mais até o Telegram, entendeu? Mas, Você sabe claro, que volto a eu falar da tenho um questão do público. grupo, eu tenho um grupo no Telegram para o jovem advogado já, para dúvidas, que eu posto conteúdo lá bem legal. E o que eu acho mais legal do Telegram é que mesmo que a pessoa entre depois, ela tem acesso ao conteúdo que já estava postado. E isso é Exatamente, fabuloso. desde o início, exato, desde o início Isso que eu acho você fabuloso. abriu, né, a conta, sim, é verdade. Nossa, temos dúvidas aqui super bacanas do pessoal, Leia comentários. aí que não está aparecendo para mim, Nath. Não está aparecendo mais nenhum Então eu vou ler, pode comentário. ser? Ó, a Pri perguntou aqui, gostaria de saber da Natasha a opinião em unir perfil pessoal ou profissional. Excelente pergunta. É Putz, isso que excelente era a pergunta. próxima pergunta que eu ia fazer. Eu Então, separo, eu não tenho essa perfil pergunta é pessoal. maravilhosa. E a gente até já conversou muito isso pessoalmente, né, Fê? Mas assim, eu Já. vou falar que até minha opinião mudou um pouco em relação a isso. Mas calma que eu vou explicar. Eu vou voltar na questão do posicionamento para responder, tá? Porque, assim, o pessoal, dependendo de como você se posiciona, ele é importante porque as pessoas elas querem ver mais do que o advogado, eles querem ver a pessoa, tá? Então, eu recomendo o perfil pessoal. Eu só não recomendo que você, do seu perfil pessoal, que tenha muitas coisas comprometedoras e que não tem nada a ver com a sua linha de raciocínio, que você já o transforme em profissional. Então, eu não recomendo isso. O que eu recomendo é você fazer um novo perfil, que seja profissional e que você traga elementos, tá certo? Da sua vida pessoal combinado. Eu acho que fica muito válido, fica humano, tá? Mostra um lado completamente diferente e a que as pessoas vão se identificar. E aí que tá. As pessoas, os clientes de vocês, eles querem se sentir pertencidos. E as pessoas esquecem disso, tá? Agora, o que eu não recomendo por exemplo, é a questão de você fazer posicionamentos, tá, que comprometam, ou seja, postagens, né, e todo tipo de comportamento que comprometam a sua imagem de advogada. E aí, de advogada, e no caso a sua, né, de psicóloga. Então, tome É, cuidado com isso, tá isso bom? é muito interessante que você fala, porque às vezes, num dia, a pessoa está mais revoltada com uma decisão judicial, com alguma questão, e posta na rede aquilo. Às vezes foi aquele dia e a pessoa tem razão, mas nunca vai estar literal todo o contexto. E pode haver uma interpretação errada. A gente tem que tomar Pode. cuidado com as Isso palavras. vai dar um problema sério. Agora, tem uma coisa, Fê, que também às vezes parece um mito, mas eu vou colocar dentro desse lance de posicionamento. Vamos supor, se você ah, pega uma. Se você é um profissional da área jurídica, que, por exemplo, tem o foco. Novamente vou falar LGBT, mas poderia ser outro, mas é só para dar um exemplo. Se você tivesse esse foco muito específico, ou voltado a direitos humanos para eles, enfim, é Direito do idoso, lógico, pronto. Direito isso, do é idoso. lógico que se você se posicionar, tá, com opiniões que sejam voltadas a opiniões que eles acreditam, que Claro. eles defendam, é uma posição que eles vão te exigir também.
Claro. Então, se você quiser ficar em cima do muro, vai ser um problema. É. Aí também tem um outro lado reverso da história que poucos sabem. As mídias sociais, elas também exigem teu posicionamento. É incrível, não é? Mas na verdade, sim. Aí você vai falar, ah, mas tem gente que não vai gostar do meu posicionamento. Não tem problema. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai atingir o público que você quer. Aquele público que não tem nada a ver com você, você descarta. Entendeu? Não é que Isso. assim, ah, ele não gosta deles, não é isso. Você simplesmente está fazendo você está fazendo uma seleção. Entendeu? E Isso eu é penso assim, fundamental. né? Se você falar de modo respeitoso, qual o problema de falar a sua Lógico, opinião? O que a gente não pode é começar a exagerar, porque a rede social é uma janela para a rua, é para o com mundo, né? certeza. Então a Com gente tem que tomar certeza, mas cuidado com o que a gente posicionamento fala. pode e deve, entendeu? E aí, por isso que tem gente que está começando, e eu sei, dá medo, né? Você não quer perder as oportunidades, mas não tem problema. É saber se comunicar, entendeu? E aí que eu falo, vai testando, vai mostrando para as pessoas que vocês têm confiança e que até são os públicos de vocês e fala, olha, e se eu postar assim? Você vai gostar, tal, não sei o quê. Faz sentido isso? Então, vale muito a pena mesmo. Olha, aqui tem uma pergunta da Mônica. Oi, Mônica. Ainda não tenho OAB, mas sou pós-graduanda em Direito Digital. Tenho vontade de fazer vídeos a respeito por se tratar de tema muito atual e interessante, mas o Não, problema interessante, é muito mesmo a interessante. tal vergonha, é isso que eu falo. Não pode, gente. Olha, E posso dar assim, uma a dica do que eu vergonha, faço, gente? ela só acaba com a questão, né, da prática. Ó, Mônica, vou falar para você. Eu sou uma pessoa muito discreta. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou discreta. Mas eu estou sempre na mídia e sempre gravando vídeos. Sabe o que eu faço, Mônica? Eu falo o que eu acredito, primeiro ponto, e gravo vários videozinhos até aquele vídeo que me agrade. Não vai sair no primeiro. Vai sair no segundo, no Não, de terceiro, no jeito quarto. nenhum. Depois de muito tempo de você fazendo esse exercício nos seus vídeos, aí grava o roteirinho, Mônica. Ó, Sim, eu quero falar esses 5 pontos. Você não vai decorar as palavras, mas você vai ter o roteiro da sua ideia, do seu pensamento. Fala, eu quero passar essa ideia com esse conceito, com essa conclusão. Faz o seu roteirinho e pronto. Mônica, exatamente. não Um tem erro, roteiro só que sempre ajuda. começa. Eu Verdade, acho. Fê, você deu uma dica muito boa. O roteiro é muito importante. O Renato até ele comentou aqui, excelente dica. O Google Trends é incrível mesmo. E eu estou pegando o gancho do Renato, porque ele também é professor de marketing, ele é ótimo. E ele, uma vez, a gente estava comentando, porque eu também estou nessa onda de fazer vídeos e tal, e eu também tenho algumas coisas que eu tenho que ajustar. E ele falou: olhe para a câmera, né? Porque Uhum. às vezes a gente Vai esquece. câmera. Exatamente, a gente esquece de olhar, entendeu? E aí ele falou, ó, você estava olhando mais para esse lado, tal, e não sei o quê. E tá tudo bem, eu soltei o vídeo mesmo assim, mas eu sei que na próxima eu já tenho que ficar olhando mais esse aspecto para melhorar. E tá tudo bem, o conteúdo foi Isso, passado, sabe? exatamente. O advogado que a gente está falando aqui. Você viu uma notícia sobre um julgado que está polêmico. Agora estão falando do caso dessa menina de 10 anos com relação ao aborto. Eu já escrevi Sim, vários artigos sobre isso, já tomei muito pau sobre isso, e toda hora esse tema volta para o noticiário. Se você tem uma opinião sobre isso, uma opinião embasada, forte, coloca a sua opinião, não tem problema. Você vai tomar pau daqui e dali, mas o importante é o respeito. Falando com tranquilidade e segurança seu Fernanda, sabe o posicionamento, que acontece? ótimo. Sim. Fernanda, sabe o que acontece? Não dá para agradar a todos. Não. E principalmente na internet não tem como, É. sabe? Mesmo você falando com todo o jeito do mundo, sempre vai ter alguém que vai querer rebaixar. E o importante é você ter isso muito bem. Por isso que eu falo, entre nas redes sociais, mas tenha isso em mente para vocês não, para vocês saberem lidar com isso. Porque se você não souber lidar, Uhum. então é melhor nem entrar. Tá? Mas vocês não têm como agradar. Nem Jesus agradou a todos, correto? Então,
sempre vai ter alguém que não só vai discordar, tem gente que discorda com toda a educação, mas tem gente que xinga, faz uma série de coisas. Então, Não, não dá se não. incomodem com isso, não invalidem, tá, o trabalho de vocês em função da opinião do outro. Isso é uma coisa muito importante. Olha, e assim, gente, para vocês poderem postar um conteúdo, vocês têm que escolher a área e ter conteúdo para postar. Não é para postar qualquer abobrinha. Então, estudem, livros temos de aí variados, artigos na internet, veja a Exato. procedência, faça uma coisa relevante, interessante, algo que seja novo para as pessoas, algo que vai trazer um conhecimento, não só para o seu colega, mas para o seu cliente. Se é uma dúvida que chega todo dia no teu escritório sobre divórcio, sobre guarda, já escreve. Você vai atingir um número grande de pessoas que vão falar: caramba, eu não sabia disso. E eu que achava que a guarda compartilhada, eu não precisava pagar pensão. Precisa sim. São pequenas coisas que para você são óbvias, mas para o seu cliente não são. Então, o jovem advogado, ele tem que se aperceber desses pequenos detalhes. Vamos lá. O que você acha que você gostaria de saber se você não fosse advogado? Não é, Nath? E aí você Com vai postando certeza. conteúdo. O marketing, ele é feito diariamente. Todo dia um pouquinho, de pouquinho em Sim, pouquinho, você vai formando um público. E as pessoas vão te conhecendo, né? Aqui, para eu começar essa rede, e a Natasha começar a rede dela, no início todo mundo ficou com medo, né, Natasha? Você teve sim. medo de começar a postar, eu tinha medo de Todo postar, de mundo. gravar vídeo, era uma tortura. Hoje, eu já penso, vamos postar? Ai, respirar fundo, alegria, vamos postar. E assim a gente tem que Com fazer. certeza, com certeza. E assim, outra coisa que eu até gostaria de dar um adendo nesse assunto de marketing é que assim, às vezes tem conteúdo que o alcance é muito grande, outros que você tem quase certeza que o alcance vai ser grande e acaba não dando tanto resultado. E aí eu peço para vocês não desanimarem, que o começo é assim mesmo, entendeu? É uma questão de constância. Eu postei recentemente, eu coloquei uma postagem recente no meu Instagram falando sobre planejamento, né? Na verdade, como é que eu posso organizar? Tá. Foi uma pergunta de uma aluna sobre a questão de como organizar os posts, né? E eu falei da para postar, né? Mas hoje você tem vários aplicativos e sites que podem te dar uma identidade muito boa e não tem desculpa para você não utilizar. Por exemplo, se você quiser fazer uma logomarca, né, voltada para o seu escritório, você pode fazer no Canva, entendeu? Tem muita coisa. Eu não estou conseguindo te ouvir. Não, não estou escutando. Aliás, agora ficou mudo, mudo total. É, eu estou fazendo leitura labial com você. É, a gente vai agora, né, pro nosso evento da universidade. Ó, o pessoal está falando que está sem áudio. Eu acho que é a Fernanda, ó, Fê, é você que está sem som. Agora a minha leitura labial falhou. Você vai escrever? Você vai escrever, tá? Ah, sim, sim. Ah, quer que eu comente? Quer que eu comente? Tá. Pessoal, é o seguinte, tá? Pessoal, segura aí que a gente vai comentar, tá bom? Ó, pessoal, a Fê tá com um problema no áudio agora.
mas eu vou adiantar uma coisa super bacana para vocês, tá? Eu e a Fê vamos fazer um e-book voltado a marketing para advogados. Essa é a novidade. Então, estamos assim muito felizes. Esse foi só assim uma prévia, tá? Do que a gente quer falar no livro. Tem muito mais coisas para abordar, sabe? Recursos que vocês podem utilizar, tá certo? Que vai ser muito bacana e a gente conta, tá? Com a contribuição de vocês para vocês irem no site da Fê, tá? O site da Fê já está aqui no chat para vocês olharem, mas eu vou falar aqui, para quem não está conseguindo acessar, é fernandalascasas.com.br, tá bom? E aí vocês continuem aqui conseguindo o conteúdo da Fê. E também, se vocês quiserem saber mais conteúdo de marketing, tá? Voltado, principalmente, eu pego muito público, né? Que é estudante recém-formado, pode ir nas minhas redes sociais, é @prof.natashaguirrize, tá bom, gente? Mas, ó, fiquem de olho no e-book que vai sair no site da Fê, tá? E vai trazer muito mais, a gente vai explorar muito mais sobre esse mundo, tá? Do marketing para advogados. Então vai ter a perspectiva da Fê, que é especialista em direito digital, gosta muito desse assunto, é midiática mesmo, e ela prova isso, que dá para fazer isso com muita ética, e ao mesmo tempo eu mostro um pouco mais da minha área, da comunicação e do marketing, como eles podem se fundir. Tá bom, gente? Obrigada aí pela audiência de vocês, obrigada pelas contribuições de perguntas. Obrigada, Pri, obrigada, Mônica. Mulheres informadas, que bacana, gente. Rebeca. Clara, eu falei de você, da sua dúvida também, sua querida. Beijo para vocês, gente. Beijão para todos, viu? O Alex, beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo,